Meu amigo torcedor vascaíno, enfim. Depois de um período longe do mercado, o Vasco volta com força máxima até o fim dessa janela de transferências para reforçar o seu elenco. Creio que ficou nítido. O Vasco precisa contratar. As últimas atuações do elenco cruzmaltino, com 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, acontecendo contra a equipe do Atlético Goianiense nessa última terça-feira, com muitas dificuldades, fizeram internamente a diretoria de Pedrinho correr contra o tempo para buscar nomes para reforçar esse elenco. E é claro, aqui neste Fala Gigante, iremos trazer a você, torcedor vascaíno, informações muito importantes sobre os próximos passos do Vasco da Gama no mercado. Sim, o Vasco tem negociações avançadas com o zagueiro Maurício Lemos, uruguaio que hoje tem os seus direitos econômicos ligados ao Atlético Mineiro e pode assinar um contrato de 2 anos com o nosso cruzmaltino. Mas além do zagueiro, o Vasco busca também atacantes no mercado. Inclusive a informação é que o Vasco mira 2 pontas, um para a ponta esquerda e outro para a ponta direita. A gente vai falar tudo aqui neste Fala Gigante. Um vídeo agitado, um vídeo movimentado, com muitas novidades e muitas informações para vocês aqui neste vídeo. Porém, é claro, antes de começar aqui, meu amigo torcedor, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça aí parte da nossa família. Contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês, hein? Tem muita gente assistindo o nosso conteúdo, chegando aqui no nosso canal, porém que não se inscreveu. E volto a repetir, sem a sua inscrição, o nosso canal não vai a lugar algum. Então conto com você, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu joinha aí embaixo para fazer com que esse Fala Gigante seja divulgado a cada vez mais pessoas dentro do YouTube. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E como eu venho conversando com vocês, o Vasco tem por principal objetivo aqui nesta janela de transferências, né, esvaziar para encher. Acredito que se há uma frase para resumir essa janela de transferências é exatamente essa: esvaziar a folha salarial para enchê-la novamente com outros atletas. Hoje a folha salarial do Vasco, eu vou bater nessa tecla, você pode estar aqui assistindo nossos vídeos todos os dias, mas temos uma audiência muito rotativa, ou seja, novas pessoas sempre chegam. Então faço questão de, além de bater nessa tecla para você entender, também avisar aqueles que não sabem. O Vasco tem uma folha salarial de 17 milhões de reais. O Vasco tem uma folha salarial dentre as maiores do Brasil. O Vasco tem no seu elenco atletas recebendo um salário que não podem receber. Um exemplo para vocês: o Serginho recebe 550 mil reais por mês. O Verratti, atacante, camisa 9, artilheiro, recebe 300. Você acha que isso está certo? Você acha que isso é o correto? Pagar 620 mil reais ao Robert Rojas? Tem coisas que não tem lógica. Pagar 400 mil reais ao Rossi, quase esse salário do Búfalo. Então o Vasco que entende, é necessário a gente esvaziar a folha, porque o Rossi não está sendo relacionado. O Rojas é um jogador não importante para o grupo, é o quarto reserva. O Galdamez é um jogador não importante para o elenco. O Serginho não é um jogador importante para o elenco. Então o que esses jogadores estão fazendo no Vasco, recebendo tão alto e jogando tão pouco, entregando tão pouco? Então o Vasco internamente, ele entende que sim, precisa reforçar. Mas antes de trazer o elenco, trazer reforço ao elenco, e aumentar ainda mais a folha salarial, precisa antes diminuir a sua folha. Então o Vasco hoje tem como principal objetivo, até o início de setembro, que é quando a janela de transferência do futebol brasileiro será fechada, enxugar essa folha salarial. Tem nomes hoje que estão nessa linha de frente para uma saída. No caso, o Praxedes é o nome sim que o Vasco da Gama busca a sua saída. É um atleta hoje que está emprestado pelo Red Bull Bragantino ao Vasco da Gama, mas é o salário dele pago integralmente pelo Vasco da Gama. O Vasco que paga, né, o salário de Praxedes de uma forma integral. O Praxedes aí recebe um salário na casa dos 140, 150 mil reais. De fato não é um salário tão alto assim,
mas é um valor considerável, ele não está entregando, então o Vasco entende que não tem por que permanecer com esse atleta dentro do elenco, talvez seja até melhor para a carreira do jogador, buscar um novo rumo e vestir a camisa de um outro clube. As negociações hoje estão muito avançadas com o Atlético Paranaense, hoje o clube do Paraná já até encaminhou, avançou mais nas negociações para fechar com o Bruno Praxedes, mas não tem apenas o Praxedes de nomes que o Vasco da Gama busca a saída. O Zé Gabriel é um nome também que está no mercado, não é um salário tão alto assim, mas é um valor que o Vasco poderá investir em outro atleta. O Zé Gabriel hoje recebe R$140 mil mensais. Além do Zé Gabriel, o Vasco também busca a saída do chileno Pablo Galdamez. Galdamez recebe um salário aí na casa dos 370, 400 mil reais. Hoje, o empresário do jogador já vem, sim, oferecendo o Galdamez para outros clubes. O São Lourenço gostou de ter o nome do Galdamez em mão e pode avançar pela contratação do volante chileno. Então, são menos 370 mil reais aí já nessa folha salarial. O Vasco também busca a saída do Serginho. O Serginho tinha negociações com o Criciúma, mas as coisas deram uma travada e hoje o empresário começa a oferecer o Serginho para o futebol do leste europeu, para o futebol ali da Ásia, da Europa, tentar tirar o Serginho do Brasil, pois já entendeu que o mercado brasileiro não tem espaço para Serginho. O Serginho não tem espaço aqui no Brasil. O Rossi também é um atleta que o Vasco busca a sua saída. Informações aqui, inclusive, vários clubes despertaram interesse no Rossi. Vários clubes fizeram propostas pelo Rossi. Porém, qual é a situação? Falei com vocês já em algum vídeo e eu volto a repetir. O Rossi recebe um salário de quase 400 mil reais no Vasco da Gama. Você acha que o Rossi tem espaço na Série A do Campeonato Brasileiro? A gente vê no Campeonato Brasileiro um lanterna, que é o Atlético Goianiense. Me desculpe, tá? Mas o Rossi não tem espaço nem no Atlético Goianiense, cara. O Rossi é um jogador hoje de Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o mercado do Rossi. O Rossi é um atleta que pode reforçar o Paysandu, o Goiás. E não é demérito nenhum, tá? Para esses clubes nem para o Rossi, mas é o mercado dele hoje, é a realidade. Só que o Rossi ele tem um salário de 400 mil reais. A gente está em agosto. O Rossi já recebeu o salário referente ao mês de agosto. Ainda tem setembro, outubro, novembro e dezembro. Mais 4 meses, mais o 13º. O Rossi tem pela frente aí, com o salário que ele recebe, mais 1,5 milhão de reais para receber até o final do ano. Você acha que algum outro clube, o Rossi vai receber 300 mil reais, 400 mil reais por mês da Série B do Campeonato Brasileiro? Meu amigo, a resposta que eu te dou é não. No máximo, o Rossi vai conseguir um salário aí de 150, 130, 120 mil reais. No máximo. E para ele fechar com esses clubes, o que ele tem que fazer? Ele tem que rescindir o seu contrato com o Vasco e, através da rescisão contratual, assinar um novo contrato com um novo clube. E é isso que está acontecendo. O Rossi ele não quer se desfazer do seu contrato. Informações dadas é que o Rossi ele já recebeu propostas do Sport, da Chapecoense e do Goiás. E além do Paysandu que tem negociações com o atleta. Porém, quem formalizou a proposta mesmo foram esses 3 clubes. Clubes que já ofereceram um contrato de 2 anos com o Rossi. Mas o jogador não quer deixar o Vasco. Essa é a situação. Contrato alto, inflacionado dado lá no início do ano e que o Vasco vem tendo dificuldade para aliviar a sua folha salarial. Encheu os jogadores com um valor que não deveria receber. Como renova um contrato com o Rossi pagando 400 mil reais a ele? Gente, é um absurdo o que foi feito no Vasco da Gama. E o Vasco está tentando. O Ryan é um nome que hoje vem despertando interesse no futebol europeu. E o Vasco vem analisando a possibilidade de uma saída. Tivemos a informação hoje, dada pelo canal Atenção Vascaínos, que hoje o Eric Marcos é um atleta que também vem recebendo sondagens de clubes do leste europeu. Sondagens por empréstimo, quanto também por venda. O Vasco hoje já avalia sim a possibilidade de um negócio, mas a expectativa é que até o final dessa janela o elenco mude muito, mexa muito e muitas mudanças venham a acontecer no Vasco da Gama. E uma dessas mudanças, meu amigo torcedor, dessas chegadas e saídas, elas se relacionam. Porque qual é a situação e a gente traz aqui a vocês agora neste momento. O Vasco, no início do ano, ele trouxe um atleta chamado David, o DVD. Alexandre Matos trouxe o atleta por empréstimo junto ao Internacional após uma temporada no São Paulo. Vou ser sincero, os números do David são números bons, tá? O David tem pela camisa do Vasco da Gama 6 gols e 4 assistências. O desempenho do David pelo Vasco de 5 jogos para trás era muito bom. A gente vinha elogiando muito a postura do David, mas o rendimento dele caiu de uma forma até inesperada de lá para cá. Porém, qual é o grande problema do David? O David, ele veio ao Vasco da Gama por empréstimo,
com o Vasco pagando o salário dele de forma integral, que é um salário de quase 400 mil reais mensais, um salário também altíssimo. E o Vasco da Gama, ele tem no contrato com o David uma cláusula que obriga o Vasco a comprar o David, caso o atleta complete 60% dos jogos com a camisa do Vasco em 2024. O David hoje, ele já tem 33 partidas com a camisa do Vasco da Gama. O Vasco, no ano, ele já tem 39 jogos disputados. Terão pela frente pelo menos mais 20 jogos. O Vasco tem 20 partidas no Campeonato Brasileiro, então ainda restam 18. 17 do segundo turno e uma do primeiro turno contra o Cuiabá, jogo que foi adiado. E 2 jogos pela Copa do Brasil, das quartas de final, que o Vasco já passou. Se o Vasco chegar às semis, serão mais 2 jogos na temporada. Chegar à final, mais 2 jogos. Porém, pelo menos o Vasco terá mais 20 jogos no ano. Então o Vasco fechará o ano de 2024 com pelo menos 59 partidas. Vamos arredondar para 60. O David já tem com a camisa do Vasco exatamente 33 jogos. Lembra que eu falei com vocês do contrato? Se o David completar 2024, vestir a camisa do Vasco em 60% das partidas do Vasco no ano, o Vasco terá que ser obrigado a comprar o David. Qual é o valor de 60% de 60? 36. Então o David, se jogar 36 jogos com a camisa do Vasco da Gama, o Vasco será obrigado a comprar o David. Hoje, volto a repetir, ele já tem 33 partidas. Então, se o David disputar mais 3 jogos com a camisa do Vasco da Gama, o Vasco será obrigado a comprar o David pelo valor de 3 milhões e 500 mil euros. Valor que aproximadamente chega aí a casa dos 18, 19 milhões de reais. Muita grana por um jogador bom, mas que não vale esse valor todo. Não vale. O David não vale 19 milhões de reais nem aqui, como se fala aquele ditado, nem na Conchinchina. Não vale esse valor. 19 milhões de reais é um absurdo pagar pelo David. Então o que o Vasco está fazendo hoje, nesse momento, nessa janela de transferência? Se o David receber uma proposta, o Vasco vai liberar. O Vasco não quer ter mais o David no grupo, que entende que não vale pagar 19 milhões de reais por ele dentro do grupo. E automaticamente não vai colocar mais para jogar. Porque se ele completar 36 jogos, o Vasco, meu amigo, terá que ser obrigado a comprá-lo. E o Vasco entende que se for para pagar 19 milhões de reais por um atleta, é melhor pagar por outro jogador. Então o Vasco hoje ele está no mercado procurando 2 pontas. Um ponta direita, Lucas, mas e o Adson? Um ponta direita para ser reserva do Adson. O Vasco entende que o Adson é titular absoluto, mas entende também que o Adson é um jogador que entrega muito. Entrega fisicamente, tecnicamente, e essa questão física tem pesado. Porque o Adson é um jogador que se desgasta muito nas partidas, e o Vasco entende que não tem uma peça de reposição à altura para o Adson. Então, o Vasco entende que é necessário urgentemente trazer um atleta para a ponta direita para substituir o Adson. Então, o Vasco busca um ponta direita reserva, não vai haver investimento, e o Vasco busca um ponta esquerda titular. Titular. Porque o David é um atleta que hoje é titular, mas o Vasco não quer mais utilizá-lo. E se tiver que utilizá-lo, terá que pagar 19 milhões de reais. Então, já que, poxa, é para pagar 19 milhões no David, melhor a gente procurar um ponto, talvez por até esse mesmo valor, já que estamos ferrados, que fiquemos e paguemos esse valor por um ponto que realmente valha pagar 19 milhões de reais. Então o Vasco hoje ele está com esse objetivo no mercado, trazer um ponta direita para o Adson, ser reserva do Adson, e um ponta esquerda para ser titular no lugar do DVD, do David. Inclusive, torcedor vascaíno, o Vasco ele vem tendo negociações sim com o Brian Rodrigues. Brian Rodrigues, Vasco negocia com a América do México a sua contratação. O América do México, ele pede exatamente o mesmo valor, olha que curioso, né, do David, 3 milhões e meio de dólares. O Vasco estava aí, né, esbarrando nesses altos valores, tentando negociar uma pedida inferior. Mas também a situação do David de saber que o atleta, caso permaneça dentro de campo, teria que pagar ao Internacional 19 milhões de reais, esse valor não fica tão alto. Porque, meu amigo, com todo respeito, 19 milhões no Brian Rodrigues é uma coisa. Jogador de seleção uruguaia, jogador que esteve nessa última Copa América, jogador de seleção, assim, uma das maiores do mundo, jogador de América do México, um atleta renomado, e 19 milhões no DVD é outra completamente diferente. Então o Vasco entende que se for para pagar 19, é melhor pagar no Brian. Então havia negociações, as negociações estavam muito avançadas, com esse empréstimo, com obrigação de compra no meio do ano que vem, mas hoje a informação já mudou.
como o negócio do Brian Rodrigues na justiça, a gente trouxe a vocês na Corda Vascaína essa informação, vem tendo aí um final que parece ser feliz para o jogador, hoje o América do México já reconsidera a situação de uma saída dele e acredita que pode ter sim a sua permanência dentro do grupo. Então hoje a situação do Brian, ela tá um pouquinho distante, mais do que estava, no caso, a situação andou positivamente alguns dias atrás, mas hoje já começa a se distanciar, que a situação dele já começa a ser resolvida lá no país do México. Então hoje o América do México já reconsidera a possibilidade de uma permanência do jogador. Mas não é apenas o Brian que o Vasco negocia. O Vasco também negocia com outros 2 nomes, pelo menos negociava, que no caso é o Yuri César e o Gonzalo Plata. Qual é a situação desses 2 atletas? No caso, o Gonzalo Plata foi um jogador que realmente o Vasco procurou no mercado da bola. O Vasco conversou com o jogador. Era um atleta que interessava o Vasco da Gama. O Vasco abriu conversas pela sua contratação. Mas nos últimos dias, Flamengo e Corinthians demonstraram interesse no atleta. Inclusive, hoje o Flamengo, de acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, tomou a frente do negócio. Gonzalo Plata é um jogador jovem, de 23 anos de idade. É considerado uma promessa do futebol uruguaio, do futebol equatoriano, perdão. Começou muito bem no Independente Del Valle, muito jovem ainda, né? Já foi vendido para a equipe do Sporting, ainda com seus 17, 18 anos, ele já vestia a camisa do clube português. Logo em seguida ele foi transferido para o Real Valladolid da Espanha e foi comprado pelo Al Saad por um valor superior aos 60 milhões de reais. Muito jovem ainda, com algo em torno de 21 anos. É um atleta que já passou por Sporting de Portugal, Real Valladolid, Independente Del Valle e foi comprado por 60 milhões de reais. Então um jogador promessa assim da seleção equatoriana, tem 37 jogos já com a camisa do Equador, é um ponta que inclusive se destacou muito nessa última Copa América. Vasco abriu negociações, o Vasco abriu conversas, informações que a pedida do Al Saad pela venda do jogador era de 8 milhões de dólares, mas hoje quem está na frente do negócio é o Flamengo. Então com isso o Vasco procurou outro nome. E esse nome tende a ser o Yuri César. Yuri César é um jogador do Al Ahly, no caso Shabab Al Ahly é o nome do clube, um clube dos Emirados Árabes, é um atleta revelado pelo Flamengo, passagem pelo Fortaleza, e o Vasco já iniciou conversas para saber os valores e entende sim que hoje é um atleta que tem condições de ser o titular da ponta esquerda Cruz Maltina. É um atleta assim com características muito semelhantes ao Brian Rodrigues e também ao Gonzalo Plata. Só para você ter noção, ambos são pontas, ambos atuam pelo lado esquerdo de campo e ambos eles têm uma característica muito engraçada, a altura, são baixos. Brian Rodrigues ele tem 1,72 m de altura, Gonzalo Plata, equatoriano, que a gente acaba de trazer, tem 1,78 m de altura e o Yuri César tem 1,72 m. Então são jogadores com características semelhantes. Indica que o Vasco vai procurar exatamente esse tipo de atleta no mercado. Assim, automaticamente o jogador menor ele tem a característica de ser mais rápido, mais ágil, ser melhor no 1 contra 1, e é esse tipo de jogador que o Vasco da Gama está procurando, e o Yuri César hoje é a bola da vez, Cruz Maltina. Então o Vasco avançando no mercado à procura desse ponta para repor exatamente a saída do David. Uma coisa é certa, até o final do ano, a possibilidade de ele entrar em um jogo é muito pequena. O Vasco não quer comprar o David, mas automaticamente, para não utilizar o David, é necessário chegar outro jogador para o grupo. Porque tá nítido que a ponta esquerda do Vasco tem um buraco hoje sem o DVD por ali. Não por uma qualidade do DVD não, tá? Mas por uma falta de qualidade no nosso elenco Cruz Maltino. E só para fechar o vídeo, falar sobre Maurício Lemos. De fato, o jogador se aproxima muito do Vasco da Gama. O atleta, meu amigo, torcedor vascaíno, tem negociações avançadas com o nosso Cruz Maltino. Expectativa aí que o quanto antes o Vasco da Gama feche a contratação de Brian Rodrigues. Aliás, de Maurício Lemos, perdão, jogador uruguaio, que foi muito bem na temporada de 2023 com a camisa do Atlético Mineiro, um atleta realmente diferenciado e que o Vasco da Gama avança para ter o jogador por 2 anos. Expectativa inicial é que seria um contrato de empréstimo até o meio do ano que vem, mas hoje negociações avançam para que seja um contrato em definitivo. Ele rescinda o seu contrato com o clube de Minas Gerais, fecha com o Vasco por um contrato de 2 anos, recebendo algo em torno de R$400 mil mensais. Hoje, o que trava a situação é a questão das luvas. O Vasco já negocia com o jogador essa questão e assim que for fechada a situação das luvas do atleta, o Vasco da Gama terá Maurício Lemos pelos próximos 2 anos. Show, Vascão? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo um pouquinho mais tarde de fato que o normal. E já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui no canal, saudações
vascaínas.